Composição. Segunda parte. Linha. As linhas podem ser uma construção real ou virtual, como a linha ótica que conecta dois pontos. As linhas formam os contornos e os formatos que compõem nossos primeiros desenhos no papel. Uma das linhas mais importantes na fotografia é a do horizonte. O horizonte do céu, mar, costuma ser uma linha reta e, por isso, precisa ser cuidadosamente alinhada nas imagens. As linhas horizontais são as mais estáveis. Elas correspondem à gravidade, estão em repouso e são inertes. Elas passam a sensação de serenidade, tranquilidade. As linhas verticais são estáticas e representam um equilíbrio de forças. As forças estão em equilíbrio para manter a linha reta para cima. Uma fotografia de baixo para cima, onde o assunto são linhas, certamente irá dar mais dinamismo à imagem, mais força. As linhas inclinadas são dinâmicas, são mais instáveis quando em torno dos 45 graus. A linha parece prestes a cair a qualquer momento. Linhas sinuosas, com formato de S, são conhecidas como curvas da beleza ou serpentinas. Elas são interpretadas de acordo com sua orientação no quadro. Se dispostas verticalmente, refletem força e equilíbrio dinâmico, como músculos que agem uns sobre os outros. Se cortam o quadro, são ondulantes como montanhas ou rios em meio à paisagem, ou são as curvas suaves de um corpo reclinado. Elas mostram a ação de grandes forças movendo-se lentamente. Linhas em zigue-zague são evidência de uma força destruidora e são interpretadas como estimulantes, enérgicas, inquietantes. Elas representam uma energia concentrada. Contraluz. Também conhecido como luz de contorno, nada mais é do que quando o objeto a ser fotografado é colocado entre a câmera e a fonte de luz, fazendo com que a iluminação fique na parte de trás do elemento e não na frente, como o usual. Isso faz com que o fundo fique mais claro e produz lindas imagens de silhuetas. O resultado do uso da contraluz é uma imagem com muito contraste entre a parte clara e a escura, já que a lente não consegue balancear a iluminação tão bem quanto os nossos olhos. Mas atenção! Você pode comprometer o sensor da sua câmera fazendo isto, pois nos manuais das câmeras, aquele que ninguém lê, encontra-se uma advertência quanto a esta prática. Portanto, jamais aponte a sua câmera fotográfica diretamente para o sol, para não danificar o sensor da sua câmera. A forma. Um formato definido por linhas, mudanças de cor ou áreas de padrão e textura, ainda é um objeto bidimensional em uma imagem. Ele cobre uma área e é descrito como tendo massa. O que faz um formato assumir forma é a introdução de sombreamento dentro dos seus limites. A forma é a representação da terceira dimensão nas duas dimensões da imagem plana. Luz e sombra desempenham um papel importante na criação da aparência de um mundo tridimensional sensual, realçado pelas cores e pela textura. Texturas. Visão e tato são sentidos que estão intimamente relacionados. Devido a essa forte conexão, desenvolvida na infância, a representação visual da textura pode gerar uma resposta emocional bastante forte por meio da associação ou da memória. Para muitos espectadores, a textura em alto contraste da pele de um réptil evoca uma reação um tanto diferente de uma textura de lã iluminada suavemente. O fotógrafo pode exagerar a textura para evocar a emoção ou pode escolher determinadas condições de luz que reduzam a aparência de textura quando ela não é desejada.
Quando falamos de textura, normalmente nos referimos à superfície de objetos como pedras e madeira. Mas em uma imagem, a textura pode estar relacionada a características muito maiores e mais extensas de uma paisagem. Por exemplo, os sulcos de um campo arado vistos de longe. Na fotografia de retratos, deve-se tomar muito cuidado com o ângulo da luz para que não se enfatize indevidamente a textura da pele, caso isso não seja apropriado para a imagem. Uma foto high-key. Uma foto high-key tem muitos tons claros e quase nada de sombras. Não podemos confundir esse efeito com um erro de exposição, em que uma foto fica clara demais sem essa intenção. A foto high-key é clara porque a iluminação é bem distribuída. Não existem muitas sombras e os elementos da foto também são de tons claros. Uma foto estourada é aquela que resultou de uma exposição inadequada à luz. Muita luz entrou na câmera e a foto ficou clara demais. Isso não é high-key, é erro de exposição mesmo. Low-key. Imagens em low-key retêm um intervalo completo de tons, do preto ao branco puro, mas são compostas principalmente por tons mais escuros. Elas devem ser vistas como imagens predominantemente escuras, com uma pequena área de alto contraste. Imagens em low-key têm um clima sombrio, melancólico, e podem ser produzidas de duas maneiras: com uma composição feita apenas de elementos escuros e corretamente exposta, ou com um cenário com um intervalo tonal normal inteiramente escurecido e iluminado seletivamente. Enquadramento dentro de enquadramento. Um dos conselhos mais populares em fotografia é: enquadre o seu assunto. Quando tiramos uma fotografia, enquadramos uma porção do mundo real. Os pintores criam mecanismos de enquadramento secundários dentro do quadro geral da tela. E os fotógrafos descobriram nessa técnica uma fonte riquíssima de elaboração da imagem, criando a imagem dentro da imagem. Se levada ao extremo, com essa técnica, o fotógrafo pode encontrar múltiplos quadros dentro de uma imagem. Segundo o curador e crítico de fotografia John Zarkowski, a fotografia é um sistema de edição visual. No fundo, é uma questão de cercar com uma moldura uma parcela do cone de visão de uma pessoa, quando se está no lugar e no momento propícios. O primeiro plano e o segundo plano. Um artifício muito útil na fotografia é poder destacar o primeiro plano em relação ao fundo. Muitas vezes, o plano de fundo atrapalha ou se mistura com o primeiro plano. Nestes casos, a utilização correta dos recursos da objetiva proporcionam uma melhor evidência do motivo. O primeiro plano é o que está na frente, mais próximo do fotógrafo ou de quem observa a fotografia. Normalmente, os elementos no primeiro plano podem ser os mais importantes. Num retrato, por exemplo, costumamos querer eliminar os planos de fundo. Numa paisagem, todos os planos são importantes, mas devemos tomar cuidado com uma fotografia poluída, com muitos elementos em destaque. O fotojornalismo é um ramo da fotografia onde a informação clara e objetiva, através da imagem fotográfica, é imprescindível. Também pode ser considerado uma especialização do jornalismo. Através do fotojornalismo, a fotografia pode exibir toda a sua capacidade de transmitir informações. Essas informações são transmitidas pelo enquadramento escolhido pelo fotógrafo diante do fato. Nas comunicações impressas, como jornais e revistas,
bem como pelos portais na internet, o endosso da informação através da fotografia é uma constante. A fotografia publicitária. A composição desempenha um papel bastante diferente na fotografia publicitária. Ela exige que o fotógrafo leve em consideração o modo como a imagem pode ser usada depois de feita. Haverá texto sobreposto à imagem? Será que a imagem funcionará ao lado de outras imagens? Ela vai ser usada em revistas ou na web? Elementos como títulos e textos devem ser incorporados ao visual geral da imagem. Mesmo na era digital, transparências e lápis de cera ainda são usados para planejar imagens complexas, em que é preciso criar espaço para a sobreposição do texto na imagem ou para a inserção de uma imagem secundária ou ilustração. Como material incompleto, as imagens publicitárias podem parecer bastante desequilibradas, com muito espaço em torno do quadro, esperando para receber texto ou outras imagens. A fotografia no cinema. É de conhecimento geral que a expressão foto quer dizer luz. Da mesma maneira em que a fotografia estática capta ao seu redor e imprime a imagem através de feixes controlados de luz, o cinema o faz com um movimento. A fotografia no cinema, também chamada de cinematografia, compreende esse conceito da captação somando a visão do diretor. O diretor de fotografia trabalha com o diretor para possibilitar sua linguagem a ser expressa no filme. Maneja as câmeras, determina as lentes e os filtros, controla a cor. O diretor de fotografia é o responsável pela iluminação de um filme. Em resumo, antes de compor uma imagem, faça a composição mentalmente. Se você persistir na análise de cada oportunidade de produzir uma imagem, identificar cada um dos elementos formais e então avaliar a importância deles dentro do que pretende fazer, o processo acaba se tornando automático. Como chegar a esse ponto? Veja muitas imagens de outros fotógrafos e observe a maneira como eles usam os elementos da composição. Por último, sempre pergunte a si mesmo: por que estou fotografando isto? A resposta vai colaborar com o seu processo de produção de imagens e melhorar as suas fotos. Quanto mais imagens você fizer e quanto mais imagens olhar, mais a composição vai se tornar parte natural do seu processo. Boas fotos!